Santos foi goleado no jogo treino contra o Atlético, equipe de Minas Gerais que vai disputar em 2025 a Série B do Campeonato Brasileiro e também a primeira divisão do Campeonato Estadual. Vamos falar como que foi esse jogo treino, porque eu vi muitos comentários de torcedores do Santos desesperados, mas também vi comentários de torcedores do Santos pedindo calma, que não é momento para se desesperar. Vou falar aqui a minha opinião em relação a esse jogo treino, algumas informações também que a gente conseguiu conversando com algumas pessoas que acompanharam a esse jogo treino, do que aconteceu para entender um pouco o contexto deste 4-1. Para começar, vamos ao time titular do Santos que começou esse jogo treino. Então, o time titular do Santos foi o seguinte: Gabriel Brazão, JP Sherman, Gil, Basso e Escobar, João Schmidt, Diego Pituca e Ian, Soteldo, Wendel Silva e Guilherme. Então esses foram os 11 iniciais, lembrando que os jogadores que foram contratados até o momento, no total são 5 já contratados, 4 já se apresentaram no CT Pelé, já estão treinando, que é o Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luizão e também Tassiano. O Tiquinho Soares é aguardado até o final de semana no CT Pelé. Então esses 4 jogadores que já foram contratados estão treinando em separado, estão aprimorando a parte física, então não ficaram à disposição do técnico Pedro Caixinha, não jogaram esse jogo treino. Então isso é importante a gente destacar, porque imagino que desses jogadores que nós citamos aqui, pelo menos 3, para não dizer 4, né, os 4 que já chegaram, tem grande chance de começarem como titulares, que é o Zé Ivaldo. Não duvido que ele comece sendo titular ao lado do Luan Pérez, quando tiver condições, todo mundo 100%. Não duvido um Tassiano titular. Acho que o Léo Godoy pode brigar com o Sherman, mas ainda acho que o Sherman sai na frente, até porque o Caixinha pediu que o Sherman não fosse disputar o Sul-Americano Sub-20. Tiquinho Soares também deve ser titular. Enfim, imagino que teremos um time bem diferente da estreia do Campeonato Paulista contra o Mirassol na próxima semana. E aí, no primeiro tempo, né, tivemos 4 tempos de 25 minutos. No primeiro tempo, o time titular, que esse que eu falei, jogou. O Soteldo sofreu um pênalti e quem cobrou a penalidade foi o Guilherme. Nesses primeiros 25 minutos dessa primeira etapa, Santos e Atlético acabaram empatando em 1-1. Depois disso, tivemos mudanças, né? Até o Santos coloca na sua nota oficial, que acabou divulgando, que saiu o Gabriel Brazão, entrou o João Paulo, saiu também o Wendel Silva e entrou o Luca Meireles, por exemplo. E tivemos, nos 2 últimos tempos, a entrada também do Diógenes, aliás, vou falar o time, né? Dos dois últimos tempos. João Paulo começou jogando, né? E aí saiu para a entrada do Diógenes. Rainer Gustavo Assis, que é um jovem zagueiro da base do Santos, Lua Pérez, Souza, e aí saiu o Souza e entrou o Kevson, Tomás Rincon, Patrick e William Bigode, Miguelito, Luca Meireles, que já estava, né, tinha entrado no lugar do Wendel Silva, saiu para a entrada do Yusufa. Yusufa entrou com um camisa 9, um falso 9, como preferirem. E também Lucas Braga. E aí, né, no quarto e último tempo, acabou encerrando esse jogo treino, o Santos foi derrotado por 4-1, né, na somatória. No segundo, no terceiro e no quarto tempo, o Santos tomou 3 gols e não marcou. Só que eu quero destacar aqui, e não é querer passar pano, ou entendam como passar pano, enfim, mas eu acho que não dá pra gente levar tudo a ferro e fogo. Como eu falei, os jogadores contratados não jogaram, teremos mais jogadores contratados, essa é a ideia da diretoria, o Santos ainda está em negociações, no plural, para qualificar o seu elenco. O Santos tem uma semana de trabalho, mesmo que fosse o time titular, uma semana de trabalho, uma nova filosofia de treinador, completamente diferente do que era o Fábio Carille. E é um Santos também que foi derrotado e passou vexame, passou vergonha, com os jogadores reservas. E os reservas dos reservas. O time titular criou boas oportunidades, perdeu o gol a rodo, mas o time reserva e o reserva do reserva não foi bem.
principalmente defensivamente, né? O Santos sofrendo com alguns erros individuais, o Kevson não foi bem, o Rainer não jogou bem, o Diógenes acabou tomando 3 gols, mas até onde a gente sabe não foram falhas de fato do Diógenes, né? Foram mais problemas defensivos individuais de outros jogadores. Então é um Santos que o recado que eu entendo que pode ter passado essa derrota, e é uma derrota feia, já está viralizando em várias páginas que falam sobre Santos, páginas que falam de futebol no geral, é uma derrota feia, 4-1 para o Atlético, né, com todo respeito ao Atlético, mas eu acho que dá para a gente avaliar da seguinte forma. É uma forma também da diretoria do Santos, e principalmente a comissão técnica, olhar para o contexto desse jogo-treino e falar, olha, tá, o titular não jogou tão mal assim, também não vou defender o time titular, porque não venceu, né, e poderia ter vencido, mas o problema principal está na composição do elenco do Santos, nos reservas. E aí, querendo ser positiva, eu espero que, se a gente pode extrair algo de positivo, o Caixinha ter a convicção, a prova, a certeza de que vários jogadores não têm a menor condição de vestir a camisa do Santos em 2025. Então eu espero que depois desse jogo-treino, o Caixinha tenha batido na porta lá do Marcelo Teixeira, mandado um WhatsApp, um SMS, falado, olha, o jogador tal, não tem a menor condição de jogar aqui essa temporada. Vamos ter que liberá-lo, negociar, tentar uma rescisão, sei lá. E se a gente pega alguns jogadores aqui, alguns nomes, vamos lá com alguns nomes aqui. Com todo respeito, tá? Mas vocês imaginam o Santos começando como titular com o Diógenes? Não vai ser o Diógenes, o goleiro titular do Santos. O Rainer não tem a menor condição de ser titular desse time do Santos. O Gustavo Assis, eu nem quero julgar o garoto, porque o menino tá mais para compor time, né? Não tem espaço no sub-20 e também tá ali quebrando um galho, digamos assim, no profissional. O Lua Pérez, ele só entrou ali nos minutos finais, né, nos tempos finais, porque ele está se recuperando de uma virose, então por isso ele jogou poucos minutos, mas entendo que o Lua Pérez vai ser titular quando ele estiver 100%. O Kevson, não vejo o Kevson tendo oportunidade nesse time, também é um jogador que eu acho que seria de bom tom tentar a negociação. O Patrick é uma incógnita, há quem diga que ele voltou melhor fisicamente, mas também me coloca uma pulguinha atrás da orelha que ele começou, o Caixinha, né, o time titular, com 3 volantes, com o João Schmidt, Pituca e o Ian. Pituca e Ian alternando ali para ver quem avançava mais em alguns ataques, né? O Patrick, teoricamente, é meia e não teve oportunidade entre os titulares. Então, assim, também me coloca uma pulga atrás da orelha de se de fato o Patrick está bem, como as pessoas estão falando. O William Bigode não tem a menor condição de jogar no Santos. O Yusufa também, até agora, a gente não sabe o que esperar dele, né? E o Lucas Braga também, não vejo como pode ser útil no time do Santos nessa temporada. Então, assim, tem muitos jogadores que a gente olha e a gente pensa, precisa ir para outro clube. Não tem condições de ser titular. Pensa num jogo difícil. Esses jogadores que eu citei, você acha que eles poderiam desequilibrar de forma positiva, não negativa, positiva para o Santos, contra um Palmeiras, contra um Flamengo, contra um Botafogo? Será? Não. Né? Se a resposta foi não, aí da sua cabeça, então a gente vê que o nível dos reservas do Santos está abaixo. E repito, os jogadores que foram contratados também não estiveram nesse jogo-treino. Esse vídeo aqui não é como querer passar pano. Eu sei que tá meio que um tom de passa-pano, mas não é. Eu acho que não dá pra gente ficar também se desesperando por conta de um jogo-treino. Repito, é feio, é feio. Também, se o Santos tivesse metido 10-0 no Atlético, também não era para, uau, o Santos ganhou de 10-0 do Atlético, ou inverte o placar, 4-1 pro Santos. O Santos no ano passado, no ano que foi rebaixado, no ano retrasado, que foi rebaixado, o Santos venceu em 2 oportunidades, jogo-treino, que acabou realizando no começo da temporada, no meio da temporada, o Santos caiu. Então, quer dizer nada, né? Quer dizer nada. Eu só espero que abra os olhos para jogador que não tem a menor condição de jogar no Santos.
e que, se tinha uma dúvida, que tenha tirado a prova nesse jogo treino contra o Atlético. O que vai valer de fato é o Campeonato Paulista. O Santos vai estrear contra o Mirassol. Provavelmente pode ter a estreia de alguns jogadores contratados. E aí sim a gente vai ter uma noção se esse time vai brigar por algo competitivo na parte de cima, né, na primeira parte ali do Campeonato Brasileiro, ou se vai brigar para não ser rebaixado. Então, vamos esperar. Eu acho que não é um momento de desespero. Eu acho que é um momento de análise e reflexão da comissão técnica em relação a alguns jogadores do time do Santos, principalmente os que tomaram 3-0 do Atlético, tá bom? Quero saber a sua opinião aqui nos comentários, se você concorda, que tem que ter calma, se você acha que não, todo mundo ruim, fora todo mundo. Quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo que a gente posta por aqui. Grande abraço e até a próxima.